Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 39 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. Vamos entender nessa aula como é que funciona o circuito elétrico? Se você olhar ao seu redor, com certeza vai encontrar algum equipamento elétrico ou eletrônico. Na verdade, você nem precisa olhar ao redor. Você já está me assistindo por um equipamento assim. No nosso dia a dia, é completo com equipamentos elétricos e cada vez fica mais raro encontrar alguém ou até uma sociedade que não utiliza a tecnologia moderna. E é nesse contexto que entram os circuitos elétricos. Para fazer um equipamento elétrico ou eletrônico funcionar, não basta apenas ligar ele na tomada ou colocar energia elétrica dentro dele. A depender da função do equipamento, e você sabe que existem equipamentos de mais das diversas funções, é necessário controlar as três grandezas elétricas que vimos na aula passada, que são tensão, corrente e resistência. Os circuitos são construídos de acordo com a funcionalidade de cada equipamento. Por exemplo, pense nos equipamentos portáteis como tablets, celulares e computadores. Esses equipamentos possuem componentes muito sensíveis e eles funcionam com valores de tensão e corrente muito específicos. Utilizando alguns componentes de circuito como as resistências elétricas, ou como capacitores, transistores e assim por diante, consegue-se alcançar tal objetivo. Certo, mas como é que funciona o circuito? É o que a gente vai ver agora. Como funciona o circuito elétrico? Bem, para que um circuito funcione, ele precisa de alguns elementos. O primeiro deles é a chamada fonte de tensão, como a gente pode ver aqui na figura. A fonte de tensão é todo e qualquer equipamento que pode fornecer tensão elétrica para o circuito. E aí pode ser uma bateria, pode ser uma pilha ou a tomada de casa. No momento que se conecta uma fonte de tensão ao circuito, cria-se a chamada corrente elétrica, conforme a gente viu na aula passada, que é os elétrons em movimento ordenado, um fluxo de elétrons. E essa corrente ela vai circular por todo o circuito. Você pode notar aqui pela figura que conectamos um fio no polo positivo da bateria, no outro polo no polo negativo. A corrente precisa circular, sair da bateria e daí voltar. Alguns circuitos também possuem interruptores, que são como chaves. Sabe esse interruptor que tem na parede do seu quarto para ligar e desligar a luz? Basicamente é isso. O interruptor, se estiver aberto, ele cessa o fluxo de elétrons. Lembre que para que o circuito funcione, a corrente precisa sair pelo positivo e voltar para o negativo. Se o interruptor estiver aberto, é como se fosse uma válvula de água fechada. Vai impedir que esse fluxo circule. Os circuitos também possuem os chamados elementos resistivos, que no nosso caso aqui é uma lâmpada. Na verdade, o elemento resistivo é todo aquele que pode consumir a tensão que o circuito está fornecendo ou que vai ser ligado. Agora, algumas notas importantes. Primeira delas, o sentido convencional da corrente é do polo positivo para o polo negativo da fonte. E uma outra coisa, em um circuito, a tensão é consumida. Consumida entre aspas, porque na verdade a energia será transformada. Nós podemos falar assim para poder entender bem. Já a corrente é constante. Como assim? Vamos imaginar que essa fonte de tensão seja de 100 volts. Isso quer dizer que aqui no polo positivo existe 100 volts de potencial ou de tensão. Já no negativo, terá 0 volt. Já a corrente elétrica, ela precisa ser conservada. Ou seja, se aqui no positivo sai uma corrente de 1 ampere, por exemplo, precisa voltar para o negativo 1 ampere. Então não esquece disso. A tensão é consumida, enquanto a corrente é conservada. Então, só para fixar o que a gente acabou de falar. Se o interruptor estiver aberto, não existe passagem de corrente. Portanto, o circuito é desligado. No nosso exemplo aqui, a lâmpada ficará desligada. Já se o interruptor estiver fechado, haverá passagem de corrente e aí o que for que estiver ligado, será ligado. No caso aqui da lâmpada, ela vai acender desde que o interruptor esteja fechado. Vamos ver agora quais são os tipos de circuito e os tipos de arranjo que existem. O primeiro deles é o chamado circuito série. Quais são algumas características desse circuito? Primeiro, no circuito série só existe um caminho para a corrente elétrica passar, no caso apenas um fio. Observe aqui o desenho. A corrente elétrica sai aqui do positivo, vem, percorre o fio,
atravessa essa lâmpada, no caso o nosso elemento resistivo, vem por aqui, atravessa outra lâmpada e daí volta para a bateria. Então note que só existe um único caminho para a corrente passar. Todos os elementos resistivos são conectados em um único fio. Você pode notar que essa lâmpada está conectada com essa pelo mesmo fio. Isso também caracteriza um circuito série. Existe uma desvantagem nesse tipo de circuito e é por isso que ele não é tão utilizado. Se por acaso essa lâmpada aqui queimar, o circuito vai abrir e aí vai voltar aquela situação do interruptor aberto. Quando isso acontece, todo o circuito vai ser desligado. Antigamente era comum ligar lâmpadas em série, mas aí quando a lâmpada queimava, todas as outras apagavam. Por essa razão que esse circuito não é muito utilizado para iluminação, por exemplo. Um outro arranjo que tem também é o circuito paralelo. Como a gente pode ver aqui na imagem, ele é um pouco diferente do que a gente viu agora no série. Quais são algumas características desse circuito? Primeira delas, podem haver vários caminhos para a corrente elétrica. Você está vendo que a corrente sai aqui do positivo, chega aqui nesse ponto A e se divide. Uma parte vem por essa lâmpada aqui no fio B e a outra parte vem por essa lâmpada aqui no fio A. Nesse caso aqui, cada elemento resistivo, no caso cada lâmpada, terá sua própria corrente e é isso que define o circuito paralelo. É isso que define se dois elementos resistivos ou mais estão em paralelo. É quando cada um tem sua corrente própria. Agora, se no circuito série a corrente é a mesma para todo mundo, no circuito paralelo a tensão é a mesma para todo mundo. Você pode ver, por exemplo, aqui. Vamos supor que saia 20 volts de tensão nessa bateria. A tensão vem e ela vai chegar tanto no A como no B, porque ela vai se dividir igualmente. Agora uma nota importante. Você nota que nesse fio aqui sai a corrente total, a qual foi representada aqui como IT. Essa corrente se divide no ponto A. Uma parte vem aqui para o fio B, uma parte vem aqui para o fio A. Mas quando chegar nesse ponto C, ela vai se somar novamente. Por que isso acontece? Como a gente viu agora há pouco. A tensão ela é consumida, mas a corrente ela se conserva, independente do arranjo. Então, se aqui sai um valor X de corrente, precisa voltar o mesmo valor X de corrente aqui no negativo da bateria, tá certo? A vantagem desse arranjo paralelo é que ele pode ser utilizado para iluminação. Caso essa lâmpada aqui B queime, a outra lâmpada continua funcionando. É verdade que se a lâmpada B queimar, não irá passar corrente por esse fio, porque ele vai ficar aberto. Mas a corrente vai continuar passando pelo outro fio que continua intacto. Por essa razão que esse circuito é muito usado em iluminação doméstica, por exemplo. Um terceiro arranjo que pode ser organizado no circuito é o chamado circuito misto. Esse arranjo tanto existe elementos em série como em paralelo, como a gente pode ver aqui na figura. Note que do polo positivo sai uma corrente total. Ao chegar no ponto A, a corrente se divide. Perceba o seguinte, as lâmpadas 3 e 4 estão sob o mesmo fio, portanto, compartilharão da mesma corrente. Podemos dizer que essas lâmpadas elas estão em série. Já as lâmpadas 1 e 2 não é assim que funciona. A lâmpada 1 vai ter uma corrente total passando por ela, enquanto a lâmpada 2 tem uma outra corrente que foi dividida no ponto A. Se cada uma tem uma corrente própria, estão em paralelo. A maioria dos equipamentos eletrônicos utilizam desse tipo de circuito, e aí vai depender da sua funcionalidade. Vai ter tanto elementos em série como em paralelo. Como calcular então as grandezas que são apresentadas no circuito? Nós vamos utilizar a famosa primeira lei de Ohm, como a gente pode ver aí na tela. Essa lei nos diz o seguinte, a corrente total que passa por um circuito é a razão ou a divisão entre a tensão fornecida pela bateria, ou a DDP, pela resistência total do circuito. E quais são as unidades? A corrente é medida em amperes, a tensão, ou a DDP, é medida em volts, e a resistência é medida em ohms. Então daí a gente utiliza essa primeira lei para calcular tanto a corrente como a tensão ou a resistência total de um circuito. E aí, fala para mim, a eletricidade não é fascinante? Bem, espero que você possa ter compreendido o funcionamento de um circuito. Mas isso ainda não é tudo. Nos próximos anos de ensino médio, você não só vai aprender a calcular os parâmetros de um circuito, mas como vai entender melhor sua funcionalidade e também as várias aplicações que ele pode ter. Bons estudos e até a próxima aula.